Então, prazer estar aqui com vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 17. Quero me aproximar desse texto, das Escrituras, pensando na aliança do Senhor com o seu povo, do pacto do Senhor com o seu povo, das bênçãos que advêm do pacto, mas também as exigências que advêm do pacto e as aplicações dessa aliança a nós, o povo de Deus. Esse texto do capítulo de Gênesis 17 está no contexto em que Deus fala com Abrão, tendo tirado da sua terra em Ur dos Caldeus, levando desde o capítulo 12 a conhecer o Senhor, a lidar com as promessas de Deus e com o seu próprio coração no aquecimento da fé enquanto caminhava em Canaã. Curioso é que durante toda a vida de Abraão ele não conquistou nenhum pedaço da terra de Canaã. O texto de Hebreus 10 nos diz que Abraão peregrinou pelas terras da promessa, ou pela terra da promessa, aguardando a cidade cujos fundamentos está no Senhor Deus. Portanto, Abraão, enquanto caminhava em Canaã, ele tinha uma visão maior de que a verdadeira Canaã não era aquela terra física, mas uma terra que seria restaurada na plenitude dos tempos com Jesus, a terra qual também nós aguardamos no dia do Senhor, na vinda do Senhor. E nós chegamos no capítulo 17 desse texto, quando Abraão já está caminhando por Canaã, já há entre 40 e 50 anos, e ele ainda não tem filhos, ou ele não recebeu da parte de Deus a bênção de ter Isaque. Ismael havia nascido e nós conhecemos a história da sua relação com Agar, numa orientação que sua esposa Sarai havia lhe dado. E aquele havia sido um desvio de Abrão e um desvio de Sara na crise de fé que eles tinham ao terem já a idade avançada e não verem a promessa de Deus sendo cumprida na sua família com o filho que viria, e portanto a promessa sendo cumprida naquilo que Deus lhe havia dito, de que faria dele uma grande nação e que lhe daria filhos e que ele haveria de possuir aquela terra. E, portanto, o capítulo 17, do verso 1 ao verso 15, vai aquecer o coração de Abrão acerca da promessa de Deus. Deus se revela a ele apontando exigências, falando das gerações que virão, mas também exigindo de Abraão que ele caminhe na sua presença. Veja então, Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao verso 15, o texto nos diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado
na carne do prepúcio. Essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Vamos orar ao Senhor? Bendizemos ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos por tua palavra, que é a revelação do Senhor, luz para o nosso caminhar e lâmpada para os nossos pés. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Vivemos por tua palavra, pois ela nos orienta em todas as coisas para vivermos bem na presença do Senhor, sendo o teu nome adorado e glorificado em nós, nos nossos filhos, na nossa família, na geração que virá, a qual o Senhor nos tem confiado as mãos para ensinarmos o caminho do Senhor. E te pedimos que nessa manhã o Senhor nos instrua na tua palavra, o Senhor nos abençoe, nos dando nela, Senhor, alimento, nos dando fortalecimento, nos instruindo, mas também, meu Deus, nos exortando e mudando o nosso coração, para que, como Abraão, caminhemos em fé, caminhemos na presença do Senhor, tendo como o foco da vida o autor e o consumador da fé, o nosso Senhor Jesus, o qual trará consigo, no dia dele mesmo, a restauração de todas as coisas, no dia que não haverá noite, no dia em que as nossas lágrimas serão enxutas e no dia em que viveremos jubilosamente por toda a eternidade. Seja o teu nome exaltado e bendito nessa manhã, na vida de cada um de nós, o teu povo, na vida da tua igreja aqui e espalhada na face da terra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus chama homens, mulheres, famílias, Deus chama o seu povo para uma relação, um relacionamento com eles. O Senhor não chama pessoas para simplesmente viverem no mundo ao seu bel prazer. O Senhor não chama para serem o seu povo e viverem conforme os seus preceitos ou da antiga maneira que viviam. Quando o Senhor chama um homem, uma mulher, uma família, quando Deus chamou Abraão, o Senhor estabelece com Abraão um pacto e estabelece com ele uma maneira nova de viver. Ele deveria deixar a sua antiga cidade, ele deveria deixar a sua parentela, ele deveria deixar os seus costumes, ele deveria deixar a sua religião antiga, para viver uma novidade de vida. O Senhor não deixa, portanto, os seus servos à deriva, mas o Senhor os chama para caminharem consigo e ele se revela a esses que são os seus servos. O Senhor se revelava a Abraão de uma maneira um tanto quanto distinta da qual como ele se revela conosco hoje através das Escrituras. Deus se revelava com ele de maneira física muitas vezes. Ontem mesmo lia com as minhas filhas em casa o texto das Escrituras no capítulo 18 e depois fomos ao capítulo 19 e vimos o Senhor se apresentando a Abraão de forma física. Deus se apresentando como homem, ceando com Abraão, fazendo-lhe promessas e estabelecendo com ele um relacionamento muito íntimo. Nós vemos nas Escrituras homens como Moisés, que falava com Deus face a face. Ainda entrava no tabernáculo e ouvia Deus falar consigo. Mas hoje Deus nos fala pelos pais, pelos profetas e em Cristo Jesus, nos dando a sua revelação de forma plena e muito mais completa do que a revelação que Abraão tinha de Deus, ou que o próprio Moisés tinha de Deus, ou que qualquer um dos pais ou profetas tiveram do Senhor, pois temos a revelação completa, temos o cânon completo, podemos compreender a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas que virão em Jesus. Abraão, ele via a expectativa disso. Nós podemos olhar para a história daqueles que vieram antes de nós e sobretudo de Cristo, nosso Senhor, e conseguimos perceber todas as coisas e olhamos para o futuro e podemos esperar com gratidão no coração, com fé, aquilo que está proposto, aquilo que está sendo preparado e que está reservado àqueles que creram no Senhor Jesus, em Cristo. O Senhor vocaciona os seus servos com promessas. E nós somos vocacionados com promessas. A promessa de o Senhor ser o nosso Deus e nós sermos seus servos.
a promessa de o Senhor nos falar pela sua palavra, a promessa de Deus abençoar a nós e aos nossos filhos, mas a promessa de caminharmos nessa vida sob a providência de Deus, sob a sua soberania, sobre o seu cuidado, e de chegarmos ao tempo de Cristo, onde seremos glorificados e viveremos com Ele eternamente. Essas são promessas que enchem o nosso coração de alegria. Mas também aqueles que são vocacionados pelo Senhor, além de promessas, são feitas exigências de observações graves, de preceitos que precisam ser cumpridos na vida, de coisas que precisam ser observadas no dia a dia para que vivamos na presença do Senhor. E ao olharmos para esse texto, observamos o Senhor falando com Abraão, quando Abraão tinha a idade de 99 anos de idade, quando Sara já ultrapassava os 70 anos, e eles estavam vivendo, aguardando a promessa do Senhor, quando o Senhor fala com Abraão, e o Senhor se revela no texto, no verso 17, falando como Deus da aliança. Se os irmãos olharem para o texto, vocês veem o nome Senhor em caixa alta, e todas as vezes que você vir no texto sagrado o nome Senhor em caixa alta, esse nome é o nome indizível de Deus, não é? Aquele pentagrama que não se pronuncia e que é traduzido por Yahvé ou por Jeová, e que os antigos colocavam no texto como Adonai, ou seja, o Senhor do pacto. Adonai, o Senhor que vocaciona, o Senhor que faz exigências e o Senhor que faz promessas. Mas logo em seguida, o Senhor que se revela como o Senhor do pacto fala com Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui o Senhor usa um outro nome para se revelar a si mesmo, e ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai, o Senhor que governa o universo, o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E perceba, quando o Senhor se revela a Abraão, dizendo a si mesmo que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele já está pastoreando o coração de Abraão, dizendo: eu sei que você tem 99 anos de idade, eu sei que humanamente é impossível as coisas serem cumpridas na sua vida, mas eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E acaso há coisa difícil para Deus? Há coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer, que o Senhor não possa realizar? É como se o Senhor estivesse dizendo a Abraão: eu sou o Deus que cumpre as promessas. E parece, irmãos, que o Senhor ele tem um gostinho de tornar as coisas um tanto quanto difíceis para que nós vejamos o seu poder. Eu estou pregando no livro de Juízes na minha igreja, de forma sequenciada e expositiva, capítulo por capítulo. Eu termino no versículo e no domingo seguinte eu continuo daquele versículo em que parei, e isso me exige muito, porque há textos que são difíceis. E alguns da igreja têm dito assim para mim: pastor, eu quero ver como é que o senhor vai pregar quando chegar em Jefté. Qual vai ser a saída que o Senhor vai ter quando chegar nesse texto de Juízes? Eu digo: o Senhor colocou aquele texto lá e o Senhor proverá. O Senhor há de prover uma saída para ele. Mas estou pregando nesses últimos domingos na história de Gideão. História interessantíssima. O Senhor vocaciona aquele homem num período dificílimo de Israel. Israel era já saqueado pelos midianitas há 7 anos. O texto diz que os midianitas entravam na terra de Canaã como gafanhotos, destruindo tudo, de maneira que o povo de Deus tinha que sair de casa. Eles entravam nas cavernas e se escondiam, porque se os midianitas passassem, eles nos levariam como escravos, eles matariam a eles, levariam as suas esposas como escravas e os seus filhos também. Eles levariam os seus gados e eles então se escondiam em cavernas. Quando as cavernas não cabiam mais, o texto diz que eles cavavam buracos e se escondiam dentro dos buracos. Que período difícil de Israel. E Deus chama Gideão, que diz de si mesmo que é o menor da sua casa, um homem fraco. E como se não bastasse isso, o exército dos midianitas era um exército de 135 mil homens. 135 mil homens. Quando Gideão toca a trombeta e conclama o povo à batalha, se juntam a Gideão 32 mil homens, mais de 100 mil homens a menos do que o exército dos midianitas. E sabe o que Deus diz a Gideão? É gente demais. 32 mil homens é gente demais. Então diz assim: leva eles a beber água. E quando o Senhor ou Gideão leva o povo a beber água, Deus tira daquele povo 21.700. E já tinha tirado quando Gideão diz assim: vão
vão para casa os que forem covardes, 10.000, e sobram 300 homens. E são 300 homens contra 135.000 homens. O Senhor tem prazer de tornar as coisas difíceis para mostrar o seu poder e dizer que não somos nós que fazemos as coisas pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força. E parece que com Abraão é assim. O Senhor não poderia ter dado filhos a Abraão logo após ter saído de Ur dos Caldeus? Claro que poderia. Mas o Senhor leva Abraão a avançados dias. O texto de Hebreus diz que Abraão já estava mortificado. Os irmãos entendem o que é isso? O texto de Gênesis, lá no capítulo 20, diz que Sara já tinha encerrado o costume das mulheres. Não tinha mais como ter filhos, estava tudo fechado, e sem falar que ela era estéril. Mas no meio da dificuldade, Deus opera o seu poder e opera a sua graça e realiza aquilo que os homens não podem realizar, porque não há nada demasiadamente difícil para o Senhor Deus. É El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o nome El Shaddai também evoca uma outra coisa. Em Gênesis 49, em Jó 37, em Isaías 13, esse nome de Deus aparece de novo, se referindo a Deus como Deus que julga a terra. E aqui o Senhor já falava a Abraão então que ele era o Deus Todo-Poderoso para cumprir o pacto, era o Deus Todo-Poderoso para realizar algo impossível aos homens, mas ele também dizia a Abraão e lembrava a ele a gravidade de se viver diante de Deus. O Senhor é o Deus das bênçãos, mas o Senhor também é o Deus do juízo. O Senhor é o Deus da salvação, mas o Senhor também é o Deus que julgará a terra. E que grande o juízo de Deus. Em Apocalipse 4, quando João tem a visão que o Senhor mesmo dá a ele acerca dos últimos tempos, ele diz que no dia do Senhor, os reis, os generais, os governantes, os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, que não dobraram os seus joelhos diante do Senhor e o confessaram como Senhor, dirão no dia do Senhor: ai de nós, caiam sobre nós os montes, para que não vejamos o dia da ira do Senhor. Como é grave também vivermos na presença do Senhor, e todos vivem na presença do Senhor, quer queiram, quer não. A vida de ímpios e de justos se passa diante dos olhos de Deus, quer tenham consciência disso, quer não tenham consciência disso. E o capítulo 17 de Gênesis é o capítulo que recorda a Abraão disso. O Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que cumpre o pacto e que abençoa, é o Deus que exige de nós que caminhemos na sua presença. E esse é o texto da Bíblia que mais fala sobre aliança, que mais fala sobre pacto. O termo se repete 13 vezes. E me permita dizer uma coisa: um judeu, quando num texto algo é repetido, ele diz: isso aqui é importante. Quando para um rabino algo se repete 3 vezes, ele diz: isso aqui é muito importante. Quando se repete 4 vezes, ele diz: olha, isso aqui não pode passar desapercebido. Mas nesse texto, o termo aliança, o termo pacto, se repete 13 vezes. Que importância tem o pacto na caminhada do homem de Deus, do servo de Deus, da mulher de Deus, da família daqueles que são vocacionados. Não podemos perder de vista essa teologia tão importante, que é na realidade, irmãos, a espinha dorsal da teologia cristã. É a espinha dorsal da teologia cristã reformada. Nós somos pactuais. O pacto ele perpetra tudo o que compreendemos acerca da revelação de Deus e a forma como vivemos na presença do Senhor. E então esse termo, ele que se repete, e nós vamos voltar a ele lá ao final, ele tem um significado importantíssimo. E ao pé da letra significa cortar, rasgar ao meio e fazer uma aliança. Ao pé da letra, pacto, aliança, significa cortar ao meio. Isso denota a maneira como a aliança era feita. Eu quero voltar a isso um pouco mais adiante. E quero ver então com os irmãos, em primeiro lugar, e
correndo porque o tempo não para. Quanto mais eu olho para o relógio, eu quero repreendê-lo, para em nome de Jesus, mas ele não para, ele continua girando e o tempo vai avançando e a gente tem que correr. Mas a primeira coisa que eu queria ver com vocês, irmãos, são as exigências da aliança. Se você voltar os olhos ao primeiro verso desse capítulo 17, o Senhor faz duas exigências a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o Deus que cumpre a promessa e eu sou o Deus que julga, portanto, anda na minha presença. Essa é a primeira exigência que o Senhor Deus faz a Abraão, andar na presença de Deus. Você se lembra de muitas coisas quando falamos em andar na presença de Deus. Esse é um dos temas, ou melhor, é o tema dos Salmos. Há muitas metáforas bíblicas, mas a metáfora observada no Saltério, nos Salmos, é exatamente a metáfora dos dois caminhos. E inicia o Saltério no primeiro verso, dando a introdução de todos os hinos do Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Eles não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. Vejam, os Salmos iniciam então falando de dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é um caminho em que os homens não se misturam, os servos de Deus, os justos, não se misturam num outro caminho, e o prazer deles está na lei do Senhor. Mas os ímpios não são assim. O Salmo 2, eu advogo que o Salmo 1 e o Salmo 2 são um salmo só, que foi separado por Esdras, quando voltando do exílio, montou o saltério. E no Salmo 2 vai se dizer exatamente sobre os ímpios. E o salmista inicia com a pergunta: por que se amotinam as nações e os homens imaginam coisas vãs? E eles dizem assim: sacudamos de nós as suas algemas, quebremos os seus laços. Falando da palavra de Deus, eles olham para a palavra de Deus, ao passo que os justos olham na estação própria. Os ímpios olham para a palavra de Deus assim: eles são correntes, quebramos as suas algemas, rasguemos os seus laços, não queremos estar na presença do Senhor. E o Salmo 2 encerra assim: beijai o filho antes que ele se irrite. A exortação àqueles que não observam a lei do Senhor é que se humilhem, se prostrem diante do rei, o El Shaddai, diante do rei, e engatinhem até os seus pés, para beijarem os seus pés como vassalos. Irmãos, o Senhor fala de andarmos na presença do Senhor, e o que Ele está impondo a nós aqui é uma separação completa do nosso coração, da nossa mente, dos nossos anseios, das moções da nossa alma, da maneira como nos movemos, pensamos, falamos e agimos, da maneira como criamos os nossos filhos, da maneira como cultuamos, da maneira como vivemos o casamento, da maneira como trabalhamos, da maneira como somos maridos e mulheres, jovens, adultos e velhos, da maneira como vivemos corandeu na presença de Deus. O Senhor exige que sejamos diferentes. E quando falamos de andar na presença de Deus, eu não posso me esquecer de um homem que andou com Deus. E o texto em Gênesis mesmo, falando lá das gerações da descendência de Sete, ele diz que houve um homem chamado Enoque, e ele caminhou com Deus 365 anos. E o texto diz assim: ele já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou um ano, para cada dia do ano, 365 anos, na presença de Deus. E o texto diz que ao andar com Deus, a intimidade com Deus, fez com que Deus o tomasse, o arrebatasse, o levasse em vida para os céus. Porque agora ele havia sido tão santificado pelo Senhor, na presença do Senhor, que havia sido arrebatado para esperar na eternidade em vida a consumação dos séculos. O Senhor fez isso com outros homens, como Elias, por exemplo. O Senhor, Ele exige que andemos na sua presença. Isso nos fala de relacionamento, mas isso também nos fala de propósito. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele não fala nem de andar, ele fala de correr.
E parece que essa é a proposta para os nossos dias. O tempo que urge não é um dia de mais andarmos. Irmãos, me permitam dizer uma coisa: há muitos dentro da igreja que têm caminhado vagarosamente na vida. Há muitas pessoas que têm andado como se a vida estivesse passando de qualquer forma e estão passeando no vale das sombras da morte. O Senhor exige que corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que correr. Ou seja, precisamos ter pressa em estar na presença de Deus. Mas andar também fala de observarmos a sua lei, como o Salmo 1 aponta, ou seja, cumprirmos a lei do Senhor. E por isso o salmista no Salmo 119 vai dizer que a lei do Senhor é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Aí na realidade o Salmo 119 é um acróstico, não é? De todo o alfabeto hebraico, falando da lei de Deus. Cada letra apontando para a lei de Deus. E o salmista diz: Senhor, como eu amo a tua lei. Ele diz assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista fala da lei do Senhor porque os seus amores estão apegados à lei de Deus e aquilo que Deus tem dito para ele. Ele vive pela lei de Deus. Mas uma segunda observação, exigência que o Senhor faz é ser perfeito. Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que Abraão está ouvindo de Deus é: eu sou o Deus que tem te abençoado, mas sou o Deus também que tem o poder de julgar a tua alma. Irmãos, o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor vê quem somos. E tendo a consciência de que o Senhor tem olhos como chamas de fogo, como João viu no capítulo 1 de Apocalipse. Sonda, prescruta, enxerga quem nós somos quando ninguém vê. Ele enxerga além das nossas máscaras, além das nossas mentiras, e Ele sabe quem nós somos no nosso pecado. Só nos cabe o coragem e vergonha diante do Senhor. Quando Ele exige que sejamos perfeitos, nos cabe o coragem e vergonha, porque qual homem ou mulher é perfeito diante de Deus? Caminha de forma perfeita diante de Deus? Você pode dizer isso de si mesmo? Que você tem caminhado de forma perfeita diante de Deus, sem desvios, sem quedas. E quando falamos em perfeição, isso envolve os nossos pensamentos, aquilo que dizemos, a maneira como nos portamos. Carecemos da graça do Senhor, carecemos da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Nós, eu e você, os nossos filhos, poderíamos dizer como o profeta Isaías: ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Nós somos impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, e não somos consumidos, porque como fez com Isaías, o Senhor tira a brasa viva do altar, a pessoa bendita do Senhor Jesus, que purifica o nosso coração, não apenas a nossa boca, mas purifica o nosso coração. Portanto, quando falamos de andar de forma perfeita, de sermos perfeitos diante de Deus, nós não podemos tirar os olhos de Cristo, porque nele nós somos justos, justificados. Nele nós somos vistos como perfeitos e aperfeiçoados. Em Cristo Jesus nós já estamos assentados, santificados nas regiões celestes, muito embora ainda estejamos sendo santificados na presença de Deus. E aí podemos nos garantir em Jesus, tendo na nossa mente, no nosso coração, o fato de que nenhuma condenação recairá sobre o povo de Deus, apesar das nossas imperfeições. Isso deveria nos levar justamente à postura que Abraão teve. Prostrou-se, no verso 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Irmãos, diante da grandeza de Deus, do seu poder, da sua majestade, da nossa imperfeição no andar e na perfeição, só nos cabe o nos prostrarmos, colocarmos o rosto em terra diante da sua majestade e reconhecermos o nosso pecado. E o texto colocado nesse capítulo por prostrou-se, na Septuaginta, ou a tradução grega do Antigo Testamento, usou-se o verbo proskuneo, prostrar.
Proskunel é um verbo utilizado exclusivamente para adoração, para culto. O nosso culto tem que ter esse elemento, prostrar-se. Mas o texto fala não apenas no momento em que nos reunimos em santo culto, no dia do Senhor, em que nos reunimos como congregação para adorar a Deus, mas fala de um culto que deve ser vivido na nossa vida, que deve ser observado por mim, por você, dia a dia. Ou seja, precisamos estar prostrados diante de Deus. E o reconhecimento do Deus da aliança, da sua majestade, do seu poder e da nossa imperfeição, deve nos levar a nos mantermos prostrados diante dele, a beijarmos os seus pés e a vivermos na sua presença. Diante disso, o Senhor então fala de bênçãos e de coisas que o Senhor estava realizando. O verso 5 e o verso 15 vai falar, não é sobre a mudança do nome. No verso 5 o Senhor muda o nome de Abraão para Abraão. No verso 15 o Senhor muda o nome de Sarai para Sara. O Senhor muda apenas uma letra. Abraão, pai exaltado, se torna pai de multidões. Sarai, aquela que era poderosa, agora se torna uma princesa. O Senhor muda o nosso nome. E isso vai nos apontar uma coisa: no chamado do Senhor, não importa quem nós fomos até o dia em que o Senhor nos chamou. O que aprendemos, o que os nossos pais nos disseram, como eles nos batizaram, o que vivemos na nossa família, o que importa é o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor muda a maneira como vivemos até aqui. O Senhor transforma o nosso caráter. E o nome tinha a ver com o caráter no Antigo Testamento. O nome tinha a ver com como a pessoa caminhava, quem ela era. O Senhor muda o nome de Abraão, o Senhor muda o nome de Sara, o Senhor muda o nome de Jacó do Egito, ou Jacó, que deixa de ser o suplantador para ser agora príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Até José, quando chega no Egito, tem o nome mudado para Safnat Paneia, o salvador do mundo. Os nomes eram mudados, falando do caráter, falando daquilo que Deus realizaria por ele. E o Senhor muda o nosso nome. O nosso nome já não é mais o nome que nós temos no batismo, irmãos. Nós temos um novo nome nos céus. Ele está anotado numa pedrinha branca. E nós ainda não o conhecemos. Mas quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor nos revelará um novo nome que Ele nos deu, que aponta para o caráter restaurado em Cristo. Um novo nome que temos nele. Portanto, sabe, a antiga forma que eu e você vivíamos, o que o nosso nome dizia que éramos, o pecado que deixamos lá atrás ficou lá atrás, porque nós temos um novo nome em Cristo. Isso é uma bênção do pacto. Isso é algo maravilhoso naquilo que Deus realiza em nós. Mas ainda mais, o Senhor diz a Abraão, no verso 6, far-te-ei fecundo. E ele não fala simplesmente fecundo, eu far-te-ei fecundo extraordinariamente. Certamente, irmãos, a bênção de termos filhos, ela vem de Deus. O Salmo 126, o Salmo 127, o Salmo 128 falam de família. E dizem que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, né? Por isso eu tenho muitos. Eu sou feliz, ainda cabe mais lá em casa. Tem 4, eu diria que o número legal seria 5. Eu tenho um carro de 7 lugares, está sobrando alguém dentro do carro, e não é o namorado. Eu preciso ter um 5º filho ou filha para não entrar namorado no carro. O namorado vai de Uber, vai de bicicleta, vai de patinete, mas no meu carro não. E o Senhor fala de filhos como bênção numa época em que as pessoas não desejam tê-los, irmãos. As pessoas não querem ter mais filhos. Mesmo dentro do povo de Deus, as pessoas dizem: eu quero ter um só, dá trabalho demais. As pessoas, elas não costumam pensar na bênção que é ter filhos. E houve uma época em que tínhamos 2 filhas e pensávamos em parar ali. E começamos a conversar sobre pararmos, não termos mais filhos. E a minha esposa um dia chegou para mim e disse assim: querido, eu ando pensando muito sobre esse aspecto de não termos mais filhos. E eu cheguei à conclusão de que não existe nenhum motivo piedoso para não termos mais filhos.
Não há nenhum motivo que esteja centrado na glória de Deus para não termos mais filhos. Quando dizemos que não vamos tê-los mais, nós estamos preocupados com nós mesmos, com as nossas finanças, estamos preocupados com o nosso tempo, estamos preocupados com a nossa saúde, estamos preocupados com o nosso conforto. Ou nós cremos que o Senhor é o Deus da providência, ou nós não cremos nisso. E nós tivemos mais filhos, e hoje temos 4 filhos. E come todo mundo do mesmo jeito que comia quando só tinha 2, veste do mesmo jeito, até porque a roupa vai de uma para outra, então não tem problema. E o Senhor abre as portas e o Senhor cuida. São 3 estudando pelo preço de numa escola. E Deus vai abrindo as portas e dando graça e sustentando o seu povo. O Senhor é quem concede a bênção de ter filhos. Ele diz: te farei fecundo extraordinariamente, irmãos, mas não apenas filhos genéticos, mas filhos na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Quando o Senhor dizia que faria dele fecundo, o Senhor não falava só de filhos, de uma nação que surgiria dele como Israel, ou de uma outra nação que surgiria dele através de Ismael, ou de tantas nações que surgiriam dos filhos, dos netos, dos tataranetos de Abraão. Mas ele falava dos filhos da fé. Em Romanos capítulo 4, infelizmente o tempo não nos permite olhar esse texto, nos versos 16 e 17, Abraão é chamado de pai da fé, e nós somos chamados de filhos na fé, filhos da aliança, do pacto que Deus fez com Abraão. Mas finalmente a gente chega num terceiro aspecto que o Senhor exige de Abraão. Ele diz que ele deve guardar, no verso 9, a aliança, a descendência dele, no decurso de todas as suas gerações, e que isso deveria ser um sinal perpétuo na vida deles, e por isso eles deveriam circuncidar os seus filhos. O tempo também não nos permite olharmos mais acuradamente isso, mas Deuteronômio 6 fala sobre isso. Vá como dever de casa a ele depois. Vá em casa e hoje no almoço, antes de almoçar, abra a Bíblia em Deuteronômio 6 e leia esse texto. E veja o que o Senhor exige dos pais e dos filhos. O Senhor exige a Israel que está entrando em Canaã, na planície de Moabe, ouvindo a pregação da lei do Senhor. O Senhor havia exigido isso, que antes deles entrarem, eles deveriam relembrar a lei de Deus. Era um povo que agora vivia 40 anos após o Sinai. E o Senhor diz a eles que eles devem observar a lei, que eles devem amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento, e que eles devem inculcar isso aos filhos deles, andando, assentando, se deitando, no caminho, ao chegar em casa, em todo o tempo. O nome disso é catequese. Catequese. Eu escrevi um texto no boletim desse mês na igreja, falando sobre a responsabilidade dos pais e da relação de mutualidade que há entre a família e a igreja. Muitos pais estão querendo relegar à igreja o papel de evangelizar os seus filhos, e isso é um grave erro, irmãos. O papel do pastor não é evangelizar o filho de ninguém. O papel da igreja não é evangelizar o filho de ninguém. O papel do departamento infantil não é evangelizar o filho de ninguém. A responsabilidade pelos seus filhos é sua, não é da igreja. A responsabilidade pelas minhas filhas é minha, não é da igreja. Não é da igreja. Quem educa, quem ensina, quem inculca, quem anda no caminho, quem se assenta, quem levanta e se deita, quem fala e catequiza os filhos são os pais. Abrindo o catecismo e lendo com eles e decorando. Eu tenho uma de 2 anos e meio, ela já sabe 15 perguntas e respostas do catecismo infantil. Ela tem 2 anos e meio e ela sabe responder. Você vai perguntando para ela, ela vai respondendo. Você pergunta e ela dá a resposta, conforme lá o catecismo infantil. Catequese, elas são esponjas. Irmãos, se os nossos filhos não se embeberem da palavra de Deus, eles serão embebedados pelo vinho da dissolução do mundo. E nós temos imensa responsabilidade com isso. Há um pacto. E o verso 20 do texto de Deuteronômio 6 vai dizer assim: quando forem mais velhos. Porque vejam só, aquilo que ensinamos aos nossos filhos hoje, eles não entendem tudo, irmãos. Nem se preocupe, eles não entendem tudo. Eles estão ouvindo, eles estão assimilando, eles estão guardando, mas eles ainda não entendem tudo, porque esse é um processo que o Espírito operará no coração deles. E o verso 20 de Deuteronômio diz: e quando eles forem mais velhos e perguntarem assim: pai, o
O que significam todos os mandamentos e os estatutos? Agora veja isso, que o Senhor nosso Deus nos deu. Eles não dizem assim, que o Senhor teu Deus nos deu, ou que o Senhor Deus dos nossos pais, diz que o Senhor nosso Deus. Eles já têm o Deus dos seus pais como Deus deles, porque essa é a resposta inequívoca, a palavra de Deus que é pregada ao coração de uma criança dia e noite, noite e dia. E então os pais dirão, é que éramos escravos no Egito, e o Senhor nos tirou de lá com mão forte. E nós diremos assim aos nossos filhos, é que éramos escravos do pecado, e Deus encarnou na segunda pessoa da Trindade, Jesus, e Ele nasceu, cresceu, viveu, padeceu, morreu e ressuscitou, e vivo está à direita de Deus Pai, de onde há de vir no tempo dele, para julgar vivos e mortos. E os nossos filhos, eles dirão, amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa não é uma responsabilidade da igreja, essa é uma responsabilidade dos pais. A igreja se responsabiliza por dar alimento, instrução, ferramentas aos pais, para que eles evangelizem os seus filhos. Isso não significa que os nossos filhos não venham a um culto e no culto eles tomem uma decisão. São coisas que andam juntas. Não significa dizer que eles não possam ir a um acampamento da igreja e lá serem tocados por Deus, mas isso vem num processo de simbiose entre a família e a igreja. Na igreja nós colhemos uma plantação que se faz em casa. Aqui é o celeiro onde colhemos isso, mas essa plantação se faz em casa. Eu quero chegar finalmente aqui à conclusão, por causa do nosso tempo, e eu disse que voltaria a isso, a falar da aliança, o real significado dela. Eu tenho dito isso muito às minhas filhas, e às vezes um pai ou uma mãe dizem assim para mim, pastor, meu filho é apaixonado por uma das suas filhas, isso é muito cedo. Diga a ele que vai orar, diga a ele que vai ler a Bíblia, diga a ele que vai estudar, diga a ele que quando ele terminar o doutorado dele, ele vem falar comigo. Aí a gente conversa. Ele faz faculdade, vai para o seminário, conclui o seminário, e aí a gente volta a conversar. Eu falava a um casal de namorados, há 2 anos atrás, o rapaz, um ano e meio atrás, o rapaz começou a se aproximar de uma ovelha minha. Ela era secretária da igreja na época, e os pais não são crentes, apenas ela e o irmão estão na igreja, são servos do Senhor. E aquele rapaz de outra igreja presbiteriana se aproximando dela, e ela disse, pastor, fulano, eu não sei quem é, está meio interessado em mim, tem vindo aqui na igreja e tal. Eu disse, como é o nome dele? Ele disse, tal. É de que igreja? É tal. Eu disse, espera aí, fica aí, só um minuto. Peguei o telefone, liguei para o pastor dele. Ele disse, fulano, aqui é pastor fulano, soube que tem um menino aí da tua igreja vindo aqui na igreja, interessado numa ovelha minha, quem é esse cabrito? Aí ele disse, o menino de ouro. Eu disse, vou derreter e fazer anel para vender. Se é de ouro, né? É um menino bom, neto de pastor, sobrinho de pastor, e tal, e tal, e tal. Eu disse, está vivo, ele não foi arrebatado não. Olha, ele está interessado, posso chamá-lo para conversar? E ela assim, olhando para mim, né? Disse, pode pastor, pode. Aí ele disse, passar? Ela disse, não, meu pai não tem nem essa preocupação, ele nem é crente. Eu disse, então aqui eu vou fazer o papel de seu pai, eu vou chamar ele para conversar. E aí ele veio conversar comigo. Eu disse, o que é que você quer com minha ovelha? Ele disse, não pastor, eu estou interessado nela sim, mas qual o seu plano? Como assim pastor, meu plano? Eu digo, vejam só, tinha acabado de cair aquele avião da Chapecoense uns meses atrás. Eu disse, avião quando não tem plano de voo cai. Qual o seu plano? Ele disse, casar com ela. Eu disse, ano, mês e dia. Aí ele disse assim, daqui a 2 anos. Eu disse, bom, a Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Faça os planos, pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, porque a resposta vem do Senhor, mas você precisa de um plano. E aí fui pregar na igreja dele a semana retrasada, faz 1 ano e meio que eles estão namorando, e nada de casamento à vista. Quando terminou o culto, eu chamei ele assim, tinha um grupo de pessoas assim, eu chamei ele e disse, vem cá, 1 ano e meio, e ela do lado, né? E aí, qual é a data do casamento? Eu disse, não pastor, vai ser num ano. Eu disse, que ano? Ele disse, num ano. Eu disse, que ano? Ele disse, num ano. Eu disse, 1 ano não, que ano?
esse o ano que vem. Eu digo, aí a turma do lado, E aí eu disse assim a ele, mas você sabe o que significa aliança? Você está fazendo um pacto comigo. Eu peguei a mão dele, apertei, você está fazendo um pacto comigo aqui diante de todo mundo, não está? Você o ano que vem vai casar. Ou pule fora agora. E ela do lado, pule fora agora. Aí ele, não pastor, o ano que vem. Eu disse, agora deixa eu te explicar o que é o pacto. E é exatamente isso que a gente vê em Gênesis 15. Em Gênesis 15, veja lá. E eu quero encerrar com essa aplicação. No verso 9 em diante, o Senhor está fazendo uma aliança com Abraão. O Senhor está realizando um pacto com Abraão. E lembra o que eu disse, que o termo em hebraico é cortar uma aliança, cortar um pacto. Veja o que o texto diz. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. E ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi-lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, e na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da impunidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passeou entre aqueles pedaços. Que visão é essa? Deus mandou Abraão tomar animais, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, e sacrificar esses animais ao Senhor. Abraão os imolou, o sangue foi aspergido ali no altar que havia sido construído por Abraão. Depois Deus mandou que ele rasgasse, que ele serrasse os animais ao meio, da cabeça ao meio dele, e partisse ele em 2 partes. Uma seria colocada de um lado, a outra parte colocada do outro, do novilho, do carneiro e da cabra, cada parte de um lado. O pacto era exatamente assim, irmãos. Um pacto no Antigo Oriente era celebrado quando se pegava um cordeiro ou um animal e se sacrificava ao Senhor, e depois ele era serrado ao meio. E os pactuantes, as pessoas que estavam entrando no pacto, elas passavam no meio daqueles animais, rasgados ao meio, dizendo juntas a seguinte frase: faça-se a nós o que se fez a estes animais, se nós não cumprirmos o pacto. Eu acho que se as pessoas soubessem disso, elas pensariam 2 vezes antes de casar. E aquele jovem, então, quando apertava a minha mão, dizia: você está entrando num pacto comigo aqui, não está? E ele citou, pastor, agora deixa eu te explicar o que é o pacto. E a turma ali de lado, e eu disse: olha isso. E ele disse: misericórdia. Eu disse: agora você já apertou minha mão. Se você não cumprir, ou eu ou o Senhor te rasgará ao meio, não é? Eu brinquei na igreja dizendo: olha, quando um rapaz chegar perto da minha filha para casar, no dia do casamento, se as minhas filhas deixarem eu celebrar, eu vou levar um cordeiro para sacrificar e cortar no meio. E ele vai passar no meio da igreja com o cordeiro do lado do outro, dizendo assim: faça-se a mim semelhante o que se fez a esse cordeiro, se eu não amar a filha do pastor Vitor até a morte. E aí minhas filhas fazem assim: não papai, por favor. Eu disse: mas é para o bem de vocês. Irmãos, se pensarmos no pacto que temos entre nós mesmos, marido e mulher, isso não é um anel, isso é uma aliança. Isso é uma aliança. Quantas vezes você já deveria ter sido imolado e rasgado ao meio? Quantas vezes? Quantas vezes eu já deveria ter sido morto e rasgado ao meio? Sabe por que estamos aqui vivos? Por causa da misericórdia do Senhor. Só por causa da misericórdia dele. Mas o pacto vai além. O pacto fala da criação dos nossos filhos. Eu conversava com uma família um mês atrás,
exatamente um mês atrás. Pai e mãe que vinham conversar comigo, crentes, que criaram a filha na igreja, e a filha se revelou lésbica, agora há pouco. E eu estou acompanhando a menina, e é um processo difícil, e o Senhor tem operado, tem tratado com ela, de maneira que ela já tem visto aquilo como pecado, e está num processo de abstinência e tudo mais, arrependida. Mas um mês atrás os pais choravam na minha presença e diziam assim: pastor, onde foi que nós erramos? Eu dizia: gente, não vamos começar por aí não. Vai ser uma lista imensa, uma lista exaustivíssima para se realizar, porque nós erramos em muitos lugares e não há pais que não errem. Nós erramos, eu erro e os irmãos erram, nós falhamos, irmãos. Nós falhamos no pacto, mas nós precisamos, lembra do ser perfeito? Nós não somos, mas nós precisamos nos refugiar em Cristo. Sabe, nós temos um pacto que o Senhor realizou conosco, e quem de nós não falhou com o Senhor? E quem de nós não falha com o Senhor no pacto? Nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Nós falhamos com o Senhor, sim. Ele não nos consome, porque Ele é gracioso. E veja justamente o que acontece no verso 17 do capítulo 15. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Enquanto Abraão estava angustiado, porque ele via aqueles animais, e no coração ele dizia: não há homem que seja capaz de cumprir essa aliança com Deus. Não há homem que seja forte o suficiente para permanecer na presença de Deus inabalável. E a angústia encheu o seu coração. As trevas vieram e um fogo de Deus surgiu. E o fogo de Deus passou no meio dos animais. E o Senhor estava dizendo a Abraão ali: eu garanto o pacto sozinho. Eu sozinho garanto o pacto. Eu sei que você não é capaz, mas eu garanto o pacto. Irmãos, o Senhor garantiu o pacto, porque nós pecamos, porque nós falhamos como maridos e como esposas, porque nós falhamos como pais e como filhos, porque nós aqui falhamos como presbíteros e pastores, porque nós falhamos como servos do Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi exposto na plenitude dos tempos no Monte do Calvário. O seu sangue foi completamente derramado, e ele, a brasa viva do altar, a tocha ardente de Deus, garantiu a salvação para mim e para você. E se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos, como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como pastores, como servos e servas do Senhor. Nós estaríamos perdidos.